Interruptores ou pulsadores com fixação de cabos por parafuso, que utilizam chaves de aperto, podendo ser de fenda ou Phillips, todos nós conhecemos, correto? Mas e o interruptor com fixação automática, você conhece? Os interruptores e pulsadores com bornes automáticos da Simon simplificam e agilizam o processo de instalação em até 45% em um único ponto. Eles utilizam um mecanismo de pressão no borne, realizando a fixação do fio. Basta pressionar no local indicado para inserir ou retirar o cabo do borne. Além da otimização do tempo, o processo é muito confiável. As garras de fixação internas pressionam o fio condutor de uma maneira que não permitem que o fio se desconecte do borne. No verso do próprio condutor, você encontra um gabarito de corte indicando o fio no tamanho exato para a fixação segura. Nos interruptores e pulsadores com bornes automáticos Simon, cada borne é composto por 2 conectores, para que, em caso de ligações compostas, o segundo conector alimente um outro interruptor. Isso torna a conexão automática uma instalação rápida, intuitiva e segura. É essa característica que elimina a necessidade do conhecido jumper ou ligação externa entre os cabos, facilitando as extensões conectivas entre os interruptores e reduzindo drasticamente a quantidade de fios dentro da caixa de embutir. Agora, preste atenção nesse exemplo. É muito importante destacar que você jamais deve ligar a mesma rede elétrica nos 2 conectores do mesmo borne. Isso pode provocar curtos ou acidentes. Quais os tipos de interruptores e pulsadores com bornes automáticos? Os módulos de interruptores com bornes automáticos da Simon 82 são simples, paralelo e intermediário. Já os pulsadores são pulsador de campainha, pulsador de minuteria e pulsador para persiana. Vamos falar sobre cada um deles? Interruptor simples. Utilizado para ligar ou desligar o circuito elétrico em apenas um ponto, o interruptor simples possui 2 bornes ou parafusos que se conectam aos cabos para a fixação dos fios. O interruptor simples com borne automático é composto de 4 conexões. 2 estão na alavanca identificada pela seta 1 vermelha e as outras 2 estão na alavanca identificada pela seta 2 branca. Para realizar a ligação de um interruptor simples, basta conectar o fio da rede elétrica em um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 1 vermelha. Já o outro fio retorno, que está diretamente ligado à lâmpada, deve ser conectado a um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 2 branca. Interruptor paralelo. O interruptor paralelo é utilizado para ligar ou desligar um circuito elétrico em 2 pontos. Por exemplo, você pode instalar um interruptor paralelo no início de um corredor e o outro no final. Assim, você vai poder ligar a lâmpada no primeiro ponto e desligar no segundo ou vice-versa. Para que tudo funcione corretamente, é preciso que seja utilizado em par, e daí vem o nome paralelo. O interruptor paralelo com borne automático é composto de 6 conexões. 2 estão na alavanca identificada pela seta 1 vermelha, 2 outras estão na alavanca identificada pela seta 2 branca, e 2 outras estão na alavanca identificada pela seta 4 branca. Para realizar uma ligação entre 2 interruptores paralelos, basta conectar o fio da rede elétrica em um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 1 vermelha de um dos interruptores paralelos. Já o fio retorno, que está diretamente ligado à lâmpada, deverá ser conectado em um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 1 vermelha do outro interruptor paralelo. Para finalizar a ligação, basta conectar os 2 interruptores paralelos através de um dos 2 bornes que estão identificados pela seta 2 branca e seta 4 branca. Interruptor intermediário. O interruptor intermediário também é utilizado para ligar ou desligar o circuito elétrico com 3 pontos ou mais. Agora imagine que você quer um ponto de interruptor na entrada do seu quarto e mais 2, um em cada lateral da sua cama para acionar a mesma lâmpada.
É em situações como esta que iremos utilizar o intermediário. Para o interruptor intermediário funcionar corretamente, ele deve estar ligado entre dois interruptores paralelos. Caso contrário, o resultado não será o esperado. O interruptor intermediário com borne automático é composto de 8 conexões. 2 estão na alavanca identificada pela seta 1 vermelha, 2 outras estão na alavanca identificadas pela seta 2 branca, 2 outras estão na alavanca identificadas pela seta 3 vermelha e 2 outras estão na alavanca identificada pela seta 4 branca. Então, vamos à ligação. Em um dos interruptores paralelos, o fio da rede elétrica deverá ser conectado em um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 1 vermelha. Já o fio retorno, que está diretamente ligado à lâmpada, deverá ser conectado em um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 1 vermelha, do outro interruptor paralelo. Para facilitar a instalação, vamos focar no interruptor intermediário e a partir dele faremos a sua ligação aos 2 interruptores paralelos da seguinte forma. Os bornes de uma das extremidades do interruptor intermediário possuem suas conexões identificadas pelos números 1 e 3. E a outra extremidade do interruptor intermediário possui as conexões identificadas pelos números 2 e 4. Para realizar a sua ligação entre os 2 interruptores paralelos, precisam ser observados os seguintes passos. Um fio deverá ser conectado em um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 1 vermelha a um dos 2 conectores identificados pela seta 2 branca do interruptor paralelo energizado pelo fio fase. Em seguida, um outro fio deverá ser conectado em um dos 2 conectores identificados pela seta 3 vermelha a um dos 2 conectores identificados pela seta 4 branca do mesmo interruptor paralelo energizado pelo fio fase. Um fio deverá ser conectado em um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 2 branca a um dos 2 conectores identificados pela seta 4 branca do interruptor paralelo que está diretamente ligado à lâmpada, ou retorno. Em seguida, um outro fio deverá ser conectado em um dos 2 conectores identificados pela seta 4 branca a um dos 2 conectores identificados pela seta 2 branca do mesmo interruptor paralelo que está diretamente ligado à lâmpada ou retorno. Pulsador. O pulsador também é um tipo de interruptor, mas que diferente dos que já falamos. Ele realiza o acionamento de um eletrônico por meio de um pulso elétrico. Este eletrônico pode ser uma campainha, uma minuteria ou um motor de persiana, por exemplo. Quando acionado, o pulsador alimenta o equipamento com o objetivo de fazê-lo funcionar. O pulsador de campainha, como o próprio nome diz, é utilizado para acionar uma campainha. E você, muito provavelmente, tem um deles na porta da sua casa. Já o pulsador de minuteria permite manter a lâmpada acesa por um tempo determinado. Após esse tempo, a lâmpada volta a desligar até que o pulsador seja acionado novamente. Os pulsadores de campainha e minuteria com bornes automáticos possuem as mesmas conexões de um interruptor simples. Os 2 possuem 2 alavancas com pressão. Uma identificada com o número 1 em vermelho e outra identificada com o número 2 em branco. Para realizar a ligação, o fio da rede elétrica deverá ser conectado em um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 1 vermelha. Já o fio retorno, que está diretamente ligado ao eletrônico, deverá ser conectado a um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 2 branca. Pulsador para persiana. O pulsador para persianas com borne automático da Simon 82 possui módulo duplo e é composto por 2 teclas de acionamento. A função sobe e desce está identificada em cada uma delas. Ele é composto de 6 conexões. 2 estão na alavanca identificada pela seta 1 vermelha, 2 outras estão na alavanca identificada pela seta 2 branca e 2 outras estão na alavanca identificada pela seta 4 branca. Para realizar a sua instalação, o fio da rede elétrica deverá ser conectado a um dos 2 conectores que estão identificados pela seta 1 vermelha. Já as conexões que estão identificadas com as setas 2 e 4,
um dos seus 2 conectores, de modo igual, devem ser conectados diretamente ao motor da persiana para que o uso individual dos pulsos possa ser atendido depois de serem acionados. Antes de instalar as conexões identificadas pelas setas 2 e 4, é muito importante verificar o esquema de ligação do motor da persiana, pois, de acordo com o seu modelo, as formas de conexões dos fios do motor ao pulsador podem variar. E por fim, é muito importante que a instalação seja feita por um profissional competente. Fique atento e não esqueça de desligar a rede elétrica antes de instalar ou fazer manutenção. Espero que este vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre os interruptores e pulsadores com bornes automáticos Simon. Tchau!